Meus prezados irmãos, conforme proposto, estamos na nossa quarta aula de Teontologia, Doutrina de Deus. Já temos discorrido vários aspectos da disciplina e dessa vez estaremos tratando sobre os nomes de Deus e tratando também um pouco sobre a Trindade e assim finalizando a disciplina. Queremos informar os irmãos que não é nossa pretensão esgotar todo o assunto, até porque Deus é uma fonte inesgotável. E por mais que eu tentasse, jamais conseguiria. E também o tempo da disciplina é impossível nós aprofundarmos mais, tanto pelo tempo quanto pelo a proposta que nos foi feita. É impossível, mas nós vamos tentar fazer aquilo que estiver ao nosso alcance, e eu sei que já será de grande contribuição, de grande valia para cada um de nós. Para a nossa meditação, já que estaremos estudando os nomes de Deus e a sua trindade, nós deixaremos aqui Mateus 28:19, que diz o seguinte: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Nesse texto aqui, os irmãos já devem observar que aparecem o Pai, o Filho e o Espírito Santo em Mateus 28:19, e em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, aparece Deus Pai na salvação, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Jesus Cristo na aspersão do sangue, o Espírito Santo na santificação e Deus na sua presciência na eleição do seu povo para a vida eterna. Estou apresentando aqui algumas sugestões de livros que nós usamos na pesquisa. Claro que não foram só esses, mas usamos alguns outros também. Mas se vocês tiverem um ou dois desses livros na biblioteca de vocês, já será de grande valia. Esse livro Teologia Sistemática de Stanley M. Orth, logo à minha direita, ele é um livro denso, mas muito bom. E esse livro do meio, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Mayan Pilma, dele foram extraídas algumas experiências que trouxemos durante a ministração das aulas. E o comentário judaico do Novo Testamento, ele é importante porque ele traz alguns textos hebraicos e nos traz a elucidação de algumas palavras, intenções de Deus, quando inspirava o livro para o seu povo, né? Os profetas, os escritores da Bíblia. Inicialmente, irmãos, vamos conhecer os nomes de Deus, os nomes que aplicamos a Deus. Vamos começar pelos nomes genéricos. Esses nomes genéricos eles são aplicados tanto ao Deus de Israel, o Deus cristão, como também são aplicados a outros deuses, a Alá, a Baal e a tantos outros deuses considerados como divindades, dependendo da cultura. Esses nomes genéricos, o El Elyon, o Elohim, eles são nomes genéricos que são aplicados a qualquer divindade no Antigo Testamento. E isso acontece por causa da língua. Eu gostaria até de salientar para os irmãos que o povo de Israel, eles geralmente dão nome aos filhos, aos locais e aos fatos com um certo critério, um critério de acontecimento, né? De acordo com a forma como aquilo aconteceu, isso pode mudar completamente o nome de uma criança ou o nome de um lugar. Os irmãos vão ver isso na Bíblia em diversos momentos. O local que foi chamado de Betel foi por causa de uma revelação que Jacó teve de Deus. O local que foi chamado de Lai Roi também teve um acontecimento ali que foi um acontecimento que foi veiculado. Uma outra situação é o nascimento do filho, do neto de Eli, né, que ele é chamado de Icabô porque
a glória do Senhor se foi quando a arca foi roubada e a criança nasceu exatamente naquele momento. Então, o nome para aquela cultura, ele é muito importante, ele expressa um significado. Nós temos aqui o nome El, ele aparece em Gênesis 3:20, se dirigindo também a Deus. Então, é um nome genérico, esse nome pode ser atribuído a qualquer uma divindade, mas na Bíblia nós temos também esse El sendo atribuído a Deus em Gênesis 33:20. E esse El, ele tem um significado de forte, poderoso, ou de poder e de força. Ele aparece também em Gênesis 31:29, em Isaías 9, versículo 5, Ezequiel 31, versículo 11. O Elohim ele não tem uma tradução no nosso idioma, no português. O Elohim, ele é a divindade no plural, mas sem ser deuses. É um Deus composto. Os irmãos vão entender isso mais adiante, e nós vamos precisar entrar nesse contexto para explicar a Trindade. E ele aparece em 1 Samuel 28:13, aparece em Êxodo 21:6, em Salmos capítulo 8, versículo 5, Salmo 82, versículo 6, mas ele significa Deus único e verdadeiro, porém um Deus composto, não um Deus singular. O El Elyon, ele aparece em Gênesis 14, 19 a 20, e Números 24, 6, e 14, 14, que significa sublime e exaltado. Então, esses nomes aqui são aplicados também a Deus, mas não exclusivamente a Deus de Israel, ao Deus cristão. Eles também são aplicados a outros deuses. Mas é claro, irmão, que Deus ele tem nomes específicos também, nomes que são dirigidos apenas a Ele. E quais são esses nomes específicos? Adonai. Nenhum outro Deus no mundo é chamado de Adonai. Nenhum Deus no mundo é chamado de El Shaddai. E nenhum Deus no mundo é chamado de Iavé. Só o Deus de Israel, o Deus cristão. Estes são os nomes que as Escrituras aparecem aplicados somente ao Deus verdadeiro. Adonai tem aí as referências que os irmãos vão ver, nos slides inclusive que nós passamos, e está na apostila também, Gênesis 18:3, Isaías 3:18, e esse nome Adonai, ele significa Senhor, soberano. El Shaddai significa possuidor de todo o poder, e Iavé, que é um nome que não tem vogal, ele só tem consoante, e foi aquilo que nós já discutimos em aulas anteriores. A pronúncia dele está perdida, alguns chamam de Javé, outros chamam de Avé, outros chamam de Jeová, e outros chamam de Jeová. Mas eu quero dizer para os irmãos que até os testemunhos de Jeová, eles têm dúvida dessa pronúncia, se está correta ou não. E o povo de Israel, os rabinos especialmente, eles, em razão disso, eles preferem não pronunciar este nome para não estar, talvez eles pensem assim, não vamos pronunciar o nome errado para não estar invocando alguém que não seja o Deus verdadeiro. E nós aceitamos, inclusive usar isso por força também dos eruditos bíblicos, dos rabinos, que a pronúncia mais correta seria Javé e não Jeová. Mas como nós já falamos também, Deus não está muito preocupado com essa questão do nome. O que Deus quer é que nós o honremos, que nós o tributemos, e Ele sabe quem está falando com Ele, quem está se dirigindo a Ele ou não. Né? Que Deus nos traga a compreensão de que Deus quer que façamos a sua vontade e não de que o chamemos pelo seu nome correto, com sua pronúncia correta, até porque nós temos, irmãos, inúmeros de idiomas e dialetos, e será impossível alguns dialetos pronunciarem de forma correta o som do original. E os hebreus, eles não conseguem resgatar dentro da sua própria língua a forma correta da pronúncia, quanto mais outros idiomas que não têm o costume de falar algumas vogais e algumas consoantes. Como eu havia falado com vocês,
a incerteza da pronúncia do nome de Jeová, porque Jeová nunca foi a transliteração ou tradução do nome de Deus, que é escrito com YHWH no Antigo Testamento. E na verdade essa pronúncia Jeová veio na Idade Média, mas os grupos, até os grupos religiosos de Jeová, como eu falei com vocês, eles também têm esse nome como um nome falso. Eles não consideram que seja a pronúncia correta, apesar de que sai por aí ensinando que o nome de Deus é Jeová. Aí eu grifei aqui para vocês verificarem como tem a, a biografia logo abaixo da apostila. Vocês vão verificar aí de onde foi extraída essa informação. Os próprios livros da Testemunha de Jeová reconhecem que a palavra Jeová não é o nome de Deus que aparece na Bíblia. O hebraico era escrito sem vogais. Então, quando eles chamam Deus de Jeová e afirmam categoricamente, fica parecendo que foram eles que foi no cartório registrar Deus, né? Se Deus ele é eterno, os testemunhos de Jeová parece que eles são os proprietários de Deus e chegou ao ponto de ir num cartório e patentear esse nome para Deus. O nome de Deus pode ter sido pronunciado antigamente como Javé ou como Yahvé. E isso há um consenso entre os eruditos. Bom, irmãos, dando continuidade, os irmãos vão de convir que o principal nome do Deus que Israel serve, ou servia, e do Deus dos cristãos, o principal nome vai ser, de fato, o Javé, que é escrito com 4 consoantes. Nós vamos chamar dessa forma, mas pode ser chamado também de Jeová, como os irmãos, Deus não está preocupado se é Javé, se é Jeová. O importante é que nós o adoremos e sabemos que estamos adorando a ele, porque o Pai procura quem assim o adora. E Deus ele recebe algumas nomenclaturas em função da circunstância em que o adorador se encontra. No caso aqui nós temos o Javé Jirê, ou Jeová Jirê, que significa o Senhor proverá, está em Gênesis 22:14. O Jeová Sabaô, que é o Senhor dos Exércitos, em 1 Samuel 1:3. O Javé Rafá, o Rofé, que é o Senhor que sara, está em Êxodo 15:26. O Javé Nissi, que é o Senhor e a minha bandeira, está em Êxodo 17:15. O Javé Shalom, que é o Senhor envia a paz, está em Juízes 6:24. O Javé Roé, o Ra, é o Senhor, é meu pastor, está em Salmo 23:1. O Javé Tzidkenu, que é o Senhor e a nossa justiça, está em Jeremias 23:6. E Javé Samá, que é o Senhor está presente, está em Ezequiel 48:35. Esses nomes que foram acrescentados, ou esses títulos que são acrescentados ao nome de Jeová ou Javé, são nomes que o adorador atribuiu em razão da circunstância em que eles estavam vivendo, e era uma forma de adoração a Deus chamá-lo daquele nome naquele momento. Bom, irmãos, essa questão da triunidade de Deus é um assunto bastante debatido, discutido entre as religiões, e muitas pessoas com sua racionalidade humana não conseguem assimilar essa triunidade. Mas ela é fato, ela está registrada na Bíblia em vários textos. Apesar de que no Antigo Testamento ela é parcialmente revelada, mas ela também não deixou, ela não foi ocultada do ser humano. Alguns textos bíblicos, nós iremos tirar algumas amostras daqui, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para trazer para vocês essa triunidade de Deus. Na apostila de vocês tem outras referências, mas eu quero começar com o primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse Deus que está lá na língua hebraica, fazendo exegese do texto, você vai encontrar no princípio criou Elohim. Elohim, ele é um Deus plural, um Deus composto. Ele não é um Deus singular, como nós diríamos aqui. Deus, apesar de ser escrito com S, ele é um Deus singular para nós. Mas se nós vamos colocar a palavra Deus no plural, vai ficar deuses. Elohim
é diferente de deuses. É um Deus, só que composto. Irmãos, vamos entender melhor dessa forma. A água ela tem uma composição, H2O. Mas você não vê onde começa o oxigênio e onde termina o hidrogênio. Mas vocês conseguem saber que ali é água, é um composto, na verdade. Mas vocês não chamam de... aqui tem hidrogênio e oxigênio, é água. Logo, esse Deus, ele é trinitário, ele é composto. E no hebraico tem esse texto, Elohim, que ele é atribuído a essa composição triunitária divina. Veja como é diferente do que de Jesus, Deus Filho, na cruz do Calvário, enquanto homem, clamando ao Pai. Eloí, Eloí, em singular. Aqui na Bíblia hebraica está Elohim, que é um Deus plural. Mais um outro versículo. Gênesis 1:26, quando Deus cria o homem. Ele diz, façamos, e disse Deus, Deus singular, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, ele usa o verbo conjugado na primeira pessoa do plural e usa a primeira pessoa do plural, o pronome nossa, ele é da primeira pessoa do plural e logo mostra que não o que Deus não está sozinho na criação do homem. O outro texto está em Gênesis 3, 5, 22, que diz o seguinte, porque Deus sabe que no dia que ele comer, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. A serpente, ela vai tentar a Eva e ela usa a expressão Deus sabe, um ser divino, ou ser divino, sabe que no dia que você vai comer, vai ser como ele. Isso sempre no plural, no singular. E induz a Eva a comer do fruto, desobedecer, depois de alguns argumentos de Eva, e mais adiante Deus aparece. Deus aparece e sentencia a Eva pelo erro, sentencia Adão e sentencia também a serpente. Mas ele monta ali mesmo no Jardim do Éden um conselho. Mas como é que se monta um conselho sozinho? Como é que se monta uma reunião sozinho? Ele monta um conselho e ele diz o seguinte, eis que o homem é como um de nós. De nós, então, sabendo bem e o mal. Então Deus, ele também não estava sozinho em nenhum momento das grandes decisões, tanto da criação como da situação do ser humano atual. Deus, ele sempre esteve no controle de tudo e ele não é solitário, ele é um Deus triunitário. O outro texto é quando o homem ele contraria a ordem divina, quando Deus disse que era para povoar a terra, eles querem construir uma torre para não se separarem. Nesse momento, o Senhor, ele percebe a intenção do coração, ele vê, conhece a intenção do coração do homem. E aí o Senhor, no singular, disse, eis que o povo é um e todos têm uma língua. Agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. E depois de tantos outros argumentos, ele diz assim, desçamos e confundamos ali a sua língua. Então, mais uma vez, Deus não está só nessa missão de pulverizar a raça humana entre todos os continentes da Terra, criada por ele. O outro texto é quando Deus fala com Moisés, em Deuteronômio 4:35. Ele diz assim, a ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Ou seja, não se trata de deuses, é um Deus só. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Logo, Deus está se colocando como único em todo o universo, em toda a sua criação. Mas com esse texto, ele também não está negando a sua triunidade, não. Nós vemos mais no capítulo seguinte, esse é Deuteronômio capítulo 4, no 6, o conselho de Moisés ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só quando Moisés ele usa esse termo único Senhor,
ele poderia ter utilizado ou o Errad ou o Yahid, que são vocábulos hebraicos que tratam de unicidade. Para nós, único é único de qualquer forma, mas no hebraico, essa unicidade ela tem significados diferentes dependendo da palavra que for utilizada. Quando Moisés ele disse para Israel ouvir que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ele disse, nosso Deus é o Errad e não o Yahid. Esse único de Errad é o único de Deus composto, um único de um Deus que ele é diferente na composição, ele é igual, ele é a mesma essência, é a mesma matéria, ele podemos dizer, ele é absolutamente Deus e se trata de uma junção, esse texto de único aqui é uma junção que forma um. O Yahid, ele é utilizado na Bíblia também, naquele texto que Deus apresenta Eva a Adão, e ele diz que eles agora serão uma só carne. Em vez de usar o Errad, ele usa o Yahid, ou seja, era uma só carne, agora com suas diferenças. Os irmãos compreendem? O Errad é unicidade com igualdade. O Yahid é unicidade com diferença. Né? Então, é o texto em hebraico que é utilizado para definir esses dois, esses vocábulos da unicidade de Deus, mostrando mais uma vez que Deus ele nunca escondeu de que ele não era um Deus solitário. Mais uma vez, irmãos, nós vamos partir agora para alguns outros textos que já remetem à existência do Deus Filho, Jesus, desde o Antigo Testamento. Também não peguei muitas referências. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, está lá escrito em Salmos. Pela palavra. Ninguém, irmãos, constrói nada só com palavra. Só que essa palavra, ela era uma palavra de execução, como João vai dizer lá, era o verbo de Deus. E o Senhor, ele não fez sozinho, ele fez pela palavra os céus e todo o exército dele, pelo espírito da sua boca, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Se ele mandou, a sua palavra executou, logo ele não estava só, alguém estava executando as suas ordens, logo apareceu. Um outro texto é a profecia de Isaías, que diz que o menino nos nasceu, o príncipe nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa mensagem profética proclamada por Isaías, mas quem estava falando isso aqui era Deus. E Deus ele fala que o menino nos nasceu. Esse menino era Jesus. E ele diz que esse Jesus, ele é um Deus forte e Pai da eternidade. Olha, querido, Deus, ele está dizendo que o que veio aqui à terra, o que menino que ia nascer, era Deus também. E era o Pai da eternidade. Pensa aí, ó. O Pai é aquele que cria, aquele que idealiza, aquele que forma. Então, esse Jesus, ele não nasceu aqui no Marco Zero, ou 5 anos antes, ou 5 anos depois do ano Domini. Não, no Império Romano, Jesus já pré-existia, porque ele, juntamente com Deus, o Pai, ele é o Pai da eternidade, ele existe, ele quem criou, ele quem idealizou, ele existe desde a eternidade. E ele também é o Deus forte, mesmo que, apesar de estar aqui humanizado, né, que verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Quando em Zacarias ele profere a mensagem profética dele, isso também me chama bastante atenção. Ele fala que depois, escatologicamente, Jesus vai descer com a sua igreja sobre o Monte das Oliveiras, no momento em que Israel estiver vivendo a sua maior guerra, e nesse momento os Montes das Oliveiras eles vão se estenderem para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste,
E naquele momento, Jesus vai se dar a conhecer para Israel que o rejeitou como Messias. E aí eles vão reconhecer Jesus. E aí fala o Senhor, que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Quem é esse que cria o céu, cria a terra? Vamos entender que aqui quem está falando é o Deus Todo-Poderoso, ou o Elohim ou o Eloí, mas essa palavra é trazida da divindade máxima, né, da divindade celestial. E aí, depois de algumas previsões que Deus ele fala para Zacarias, ele diz o seguinte: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram e plantearão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele como chora amargamente pelo primogênito. Ou seja, o Senhor Deus mostrando que o Filho, ele é um só, porque quem foi transpassado foi Jesus, na verdade, e o Senhor está falando que quando me virem, né, olharão para mim e verão quem me transpassaram. Então, quando Jesus foi transpassado na cruz do Calvário, não foi somente ele, mas também o Pai também sofreu e o Filho também sofreu. Isso prova a unicidade do Deus Trino. Deus e sua Trinidade, ainda mais adiante, nós vamos ver que com relação ao Espírito Santo, também há evidências. Gênesis 6,3 está escrito: não contenderá o meu espírito com o homem, Deus reduz os anos de vida do homem para 120 anos. Neemias 9,20, quando ele fala escreve a trajetória do povo de Israel, ele diz que Deus deu o bom espírito, né, para os ensinar na caminhada no deserto. Salmo 139,7 diz: para onde me fugirei do teu espírito? Né? Também mostrando que o espírito ele já existia desde o Antigo Testamento, já era conhecido. Mas o Isaías 63:10-14 diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, por isso se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra ele. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que eu pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés, e que fendeu as águas diante deles para fazer para si um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como cavalo no deserto, de modo nunca tropeçarem. Como animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para fazeres um nome glorioso. Observe que nessa profecia de Isaías, que discorre a experiência do povo de Israel com Deus no deserto, em todo momento o Espírito Santo estava presente. Então, como é que podemos dizer que não existe triunidade comprovada no Antigo Testamento? Agora, irmão, nós temos aqui o Novo Testamento. Enquanto lá no Antigo Testamento a triunidade foi parcialmente revelada, no Novo Testamento ela é claramente revelada. João capítulo 1, versículo 1-3 diz: no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, e a palavra também era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas adiante vai dizer que essa palavra se fez carne e habitou entre nós. E eu gosto muito de usar essa ilustração. Quando o anjo desce e entrega a mensagem para Maria, ela fica preocupada. Mas como é que eu vou engravidar? Eu sou noiva, né? Eu sou desposada de um homem, uma virgem, como é que eu vou engravidar? Aí ele disse: não se preocupe, porque a virtude do Espírito te cobrirá, e o que você vai gerar é do Espírito Santo. Ela ouviu essa palavra, ela creu nessa palavra, e ela se achou concebida do Espírito Santo. Então a palavra entrou pelos ouvidos e Maria ficou gestante, só no sentido figurado.
E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido para Nazaré para Galiléia, foi batizado no Rio Jordão, batismo de Jesus. Aqui está a pessoa de Jesus para ser batizado. De repente, quando ele sai da água, ele viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Mais uma pessoa da Trindade estava naquele momento, naquele ato. Jesus sendo batizado e o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba. E depois ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Nesse momento nós vemos a Trindade Santa ali presente naquele ato. João 14, 26. Jesus ele diz assim, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui vocês observam que entra o Espírito Santo, que é o Consolador que o Pai vai mandar, e quem vai mandar é o Pai, e que vai ensinar as coisas que Jesus ensinou. Então você vê que é um trabalho, um Deus que trabalha de forma unida para conseguir um objetivo que é a salvação e a redenção do ser humano. O outro texto é João 16,7. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá para aqui, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, eu vos enviarei. Ora, Jesus diz no capítulo 14, 26, versículo anterior, que era o Pai que ia mandar. Agora ele diz que é ele que vai mandar. Jesus está mentindo? Jesus está tentando enganar com suas palavras? Não. É porque ele e o Pai é um só. Ele mandando, quem está mandando é ele. O Pai mandando, quem está mandando é ele. Existe um conselho, né? Existe um Deus triunitário. 1 João 5,7, ele diz o seguinte: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então pode vir quem quiser questionando a triunidade de Deus, ela está respaldada nas Sagradas Escrituras, quer queiram ou que aceitem ou não. Deus abençoe. Finalizando, irmãos, como não poderia deixar de ser, queremos deixar a bênção apostólica, que está lá em 2 Coríntios 13, 14, e diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A Trindade existe até na bênção apostólica. Não esqueça que Jesus também mandou ide, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra redentora na cruz do Calvário foi executada por Jesus, mas foi planejada por Deus Pai, mas o homem é convencido desta obra pelo Espírito Santo de Deus. Um abraço a cada um dos irmãos, espero que tenhamos crescido nesses momentos de contato. Deus abençoe a todos.